Vamos começar a aula de hoje, cujo tema será a teoria sociológica, ou melhor, os conceitos básicos da teoria sociológica de Emile Durkheim. Antes, porém, convém lembrar que este material está sendo produzido para atender às necessidades do ensino remoto emergencial e, por isso, não pode ser divulgado em outras fontes, copiado ou utilizados para outra finalidade. O nosso autor, Emile Durkheim, é considerado o primeiro autor a produzir sociologia. Nós temos um contexto de surgimento da disciplina sobre o qual não vamos tratar nesse momento. Podemos falar sobre isso em outra oportunidade. Emile Durkheim viveu na França entre 1858 e 1917. A proposição do Durkheim, bem como da sociologia, estava fundamentada na relação entre indivíduo e sociedade, como que a sociedade influenciava o comportamento dos indivíduos e como que o comportamento dos indivíduos produzia consequências na sociedade. Então, temos aqui algumas premissas dessa teoria. A primeira é pensar a sociedade, analisar a sociedade como um fato social, ou seja, como algo exterior aos indivíduos, que é formado a partir dos indivíduos, mas não é um fenômeno psíquico, e sim social. E esse fato social, esse fenômeno que se caracteriza como fato social, exerce coerção sobre os indivíduos. Essa coerção é exercida pelo que o Durkheim chama de consciências coletivas. E essa coerção, ela tem por objetivo final estabelecer a solidariedade social. Vamos ver esses conceitos mais detalhadamente. Bem, segundo Durkheim, como já foi dito, a sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais. É esse o objeto da sociologia. Os fatos sociais, eles são fenômenos que se caracterizam por maneiras de agir fixa e que é capaz, suscetível de exercer coerção sobre os indivíduos. Os fatos sociais, eles são uma extensão da sociedade, só que eles têm uma existência própria, independente das manifestações individuais. Aqui é importante observar que a sociologia, ela tinha não só que definir o seu objeto de análise, como também distinguir-se de outras ciências existentes e que estavam surgindo naquele mesmo período, especialmente a psicologia. Por isso que o Durkheim vai falar muitas vezes que os fatos sociais são fenômenos externos aos indivíduos, para demonstrar que eles não são produzidos pela psique. Ou seja, não se tratam de fenômenos psicológicos. Fatos sociais são maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores, novamente aqui, exteriores aos indivíduos, que exercem coerção e se impõem aos indivíduos. São maneiras de fazer ou de pensar que são reconhecidos pela particularidade de exercer influência coercitiva sobre as consciências particulares. Então, vejamos, os fatos sociais, eles são exteriores aos indivíduos, eles exercem coerção, eles têm como fonte, como origem, um outro fato social, e eles podem, por isso, ser estudados de forma objetiva. Objetiva, leia-se, científica. Vamos pensar no seguinte: nós estamos submersos num período de pandemia. Então, vejamos, a Covid, ou melhor, o vírus, o coronavírus, ele não é um fato social. Entretanto, a proliferação desse vírus associado a medidas sanitárias desenvolvidas pela população e pelos governos resultaram numa situação de pandemia. Então, nós podemos dizer que a pandemia é um fato social, porque não é um fenômeno que tenha surgido na psique,
na mente dos indivíduos, nós podemos observar a pandemia, porque nós podemos identificar a proliferação do vírus a partir de indicadores, de testes, né, de resultados. Exerce coerção sobre os indivíduos, porque os indivíduos foram obrigados a agir de formas diferentes do habitual, de formas específicas, de forma coordenada. E ela também tem como a pandemia, né? Ela tem como origem um outro fato social, que são justamente as medidas sanitárias, né? E de proteção à população, entre outros fatos sociais que concorreram, que provocaram o que nós chamamos, né? Ao momento, a situação, melhor dizendo, é que estamos submetidos de pandemia. E a sociedade? Né? Se a sociologia é a ciência que estuda a sociedade, se a sociedade é um fato social, se a sociologia estuda, portanto, os fatos sociais. Então, o que é a sociedade? Primeiramente, é importante observar que a sociedade ela não é um somatório dos indivíduos, né? Que soma tantos indivíduos, nós vamos ter uma situação de sociedade, ou uma mera justaposição, né, de suas consciências, daquilo que Durkheim chama de consciências individuais. Segundo Durkheim, ela é uma síntese, ou seja, ela resulta da interação entre as consciências individuais, articuladas essas interações pela consciência coletiva. Vamos ver adiante esses conceitos de consciência individual e de consciência coletiva. Segundo Durkheim, cada um de nós indivíduos possui duas formas de consciência. A que ele chama de consciência individual, que diz respeito a nós, ao que nós sentimos, ao que nós desejamos, aos nossos pensamentos, aquilo que está relacionado à nossa vida pessoal. E temos um outro tipo de consciência que é comum ao grupo ou aos grupos aos quais nós pertencemos. E aí, nesse caso, ele diz que é um sistema de ideias, sentimentos e hábitos que vão se exprimir em nós, ou seja, que reverberam, que se reflete em nós e que faz com que compartilhemos crenças religiosas, práticas morais, tradições nacionais, profissionais, opiniões coletivas, a cultura, leis, etc. Então, vejamos, a sociedade é resultado da articulação entre as consciências individuais, ou seja, esses modos de pensar, sentir, expressar, esses estados mentais que dizem respeito à vida pessoal de cada indivíduo e interagindo, tendo como forma, como limite, como moldura a consciência coletiva, que são todos esses conteúdos produzidos socialmente, que são as crenças, os valores, a moral, as tradições, as leis, a religião. Dessa interação, consciência individual, consciências individuais e consciência coletiva, resulta na sociedade. Essa interação, vou retornar aqui, essa interação entre consciência individual e consciência coletiva tem que produzir uma coisa. Além de produzir a sociedade, tem que produzir uma outra coisa, um extrato. Esse extrato, Durkheim chama de solidariedade social. Esse extrato será uma forma de amálgama, de cimento. Durkheim fala que são os laços que vão unir os indivíduos entre si e ao próprio grupo, ao grupo social no qual os indivíduos estão inseridos e na sociedade como um todo. Então, quando as consciências individuais e as consciências coletivas interagem e produzem a sociedade, obrigatoriamente, segundo Durkheim, devem produzir solidariedade social. Mas a solidariedade social, aqui é importante observar, ela não tem um conteúdo apenas moral, de garantir
a adequação, a inserção dos indivíduos. Ela tem também um conteúdo de formatação da sociedade, no sentido de garantir a existência, a manutenção e, portanto, a harmonia e coesão da sociedade. Segundo Durkheim, existem duas formas de solidariedade social. Aqui ele fala, pode ser orgânica ou pode ser mecânica. No caso da solidariedade mecânica, solidariedade social do tipo mecânica, é um tipo de solidariedade que vai unir os indivíduos diretamente ao grupo. Então, nesse caso, as consciências individuais, elas serão formatadas, elas serão orientadas, elas serão limitadas pela consciência coletiva, né? Pelos sentimentos, veja bem, pelas crenças e sentimentos comuns a todos os membros do grupo, né? É o chamado tipo coletivo. Nesse tipo de situação, os desejos individuais, os pensamentos, os modos de agir, eles individuais, eles estarão totalmente orientados para o coletivo, para o pensar, o agir, o definir do grupo. E tem um tipo de solidariedade que o Durkheim chama de solidariedade orgânica, que é quando as consciências individuais elas estão mais fortalecidas e que a consciência coletiva ela age enquanto limite, enquanto moldura. É importante observar que no caso da solidariedade mecânica, nós estamos falando de sociedades mais simples, de grupos menores, de comunidades menores, em que esse sentido de grupo, esse sentido do coletivo, ele é mais forte. No caso da sociedade, no seu processo de industrialização, no seu processo de complexificação das relações sociais, podemos dizer hoje, nas comunidades maiores, nos grupos maiores, e não apenas nos ambientes de trabalho, como originalmente, o que nós percebemos é um tipo de solidariedade no qual os indivíduos estabelecem entre si uma relação, olha aqui, de interdependência. Então, os indivíduos vão interagir com a consciência coletiva, indicando a necessidade de se estabelecer relações de solidariedade e de interdependência, porque os indivíduos, ao mesmo tempo em que eles têm mais autonomia, eles não deixam de depender uns dos outros para a realização da sociedade. E aí nós podemos pensar, né? Uma primeira síntese. Quando Durkheim faz o estudo sobre a sociedade, ele toma, né, a sociedade francesa como objeto de investigação, ele está preocupado com a coesão, ou seja, em restabelecer a coesão da sociedade para que ela possa apresentar-se de forma harmônica. A coesão, a harmonia social são a garantia de manutenção da sociedade. Mas, segundo Durkheim, é também característica do estado normal da sociedade. Aí, veja bem, se o objetivo dos estudos do Durkheim é no sentido de garantir a coesão, podemos nos perguntar, mas veja bem, o que faz com que os indivíduos permaneçam vivendo em sociedade? Porque a sociedade francesa, no século XIX, na segunda metade do século XIX, ela estava vivenciando uma série de conflitos sociais. Então, era necessário compreender, identificar, primeiro, o que causavam aqueles conflitos sociais e, em segundo lugar, como produzir coesão na sociedade. Né? Então, Durkheim se perguntou, o que faz com que os indivíduos permaneçam vivendo na sociedade? Né? Apesar de todos esses conflitos. E ele chegou à conclusão que era justamente esse cimento aqui, esse amálgama, né? Ou seja, o extrato resultante da interação entre as consciências individuais e as consciências coletivas. Do que nós estamos falando? Da solidariedade social. Então, é o fato de existir solidariedade social, que é esse cimento que articula as duas formas de consciência, é isso que garante a vida em sociedade. Então,
seria necessário, segundo Durkheim, investir na produção de solidariedade social. Daí que ele observa que a existência dos dois tipos de solidariedade social. A mecânica, que era um tipo de solidariedade existente antes do período capitalista, e a solidariedade orgânica, que surge com a complexificação da sociedade, a individuação na vida social e a divisão do trabalho, a nova forma de organização do trabalho. Entretanto, a solidariedade mecânica ela não deixou de existir, muito pelo contrário, ela nos contextos sociais ela vai conviver com a solidariedade orgânica. Elas vão se revezar dependendo do contexto social e da necessidade de estabelecimento, de fortalecimento dos laços sociais. Mas se a coesão é o objetivo, né, ela é garantida pela solidariedade social, o que acontece quando essa solidariedade social não é capaz de produzir a coesão? Porque, como eu disse antes, o Durkheim começa a estudar a sociedade francesa porque estavam vivenciando vários conflitos sociais, o que significa dizer que a solidariedade social ela não estava sendo capaz de produzir a coesão. Quando não há coesão, abre-se espaço para o que o Durkheim chama de anomia. Mas o que é anomia? Quando numa sociedade organizada acontece de os contatos entre os órgãos sociais serem insuficientes ou pouco duradouros, surge uma situação de desequilíbrio. Então, anomia vai significar um desequilíbrio, ou seja, o sentimento de interdependência, ele se amortece, ele diminui. As relações sociais, elas ficam precárias e as regras que orientam essas relações sociais, elas ficam indefinidas, elas ficam vagas, né? Então, há um desequilíbrio, há um afrouxamento. E esse afrouxamento, que o Durkheim também chama de desregramento, ele pode levar, em última instância, ao desaparecimento da própria sociedade. A palavra anomia, do ponto de vista etimológico, ela significa ausência de normas, né? No caso da sociologia, nós poderíamos dizer ausência de normas sociais. Mas o Durkheim, ele já nos alerta que a ausência de normas sociais significa a não existência de sociedade. Então, ele chama de anomia já preventivamente essa situação de desequilíbrio, de precariedade, indefinição, desregramento, afrouxamento dos laços sociais, afrouxamento das regras. Isso faz com que os indivíduos diminuam a adesão às consciências coletivas. Só que tem também uma relação estreita entre a anomia e a divisão do trabalho. Quando nós falamos em divisão do trabalho, nós estamos falando da forma de organização do processo produtivo. Na próxima semana, quando formos iniciar a teoria de Karl Marx, antes de iniciar essa teoria, vou apresentar um quadro para que nós possamos compreender, né, o que o Durkheim chama de divisão do trabalho social e o Marx vai chamar de divisão social do trabalho. E aí a gente consegue compreender melhor essa questão da forma positiva com que o Durkheim analisa a nova forma de organização das relações do trabalho instaurada pelo sistema capitalista. Mas o Durkheim também, né, e principalmente ele considera que essa forma de organização das relações do trabalho ela é importante porque é uma forma de evitar a anomia. Por quê? Porque a divisão do trabalho na sociedade capitalista ela vai instaurar um novo tipo de solidariedade social, que é a solidariedade orgânica. Então, se a divisão do trabalho ela estiver adequada, ela vai produzir solidariedade social do tipo orgânico e, dessa forma, evita-se o estado de anomia.
E é importante observar que a divisão do trabalho, na teoria do Durkheim, ela comporta, ou melhor, ela apresenta duas características importantes. Uma característica de modernidade, quando Durkheim fala da individuação, e uma característica moral, que é a instauração da solidariedade social e, portanto, da garantia, né, de coesão da sociedade. Essa aula de hoje nós podemos resumir a partir desses conceitos. Vamos ver. A sociedade, ela é resultado da interação entre consciência individual e consciência coletiva. A consciência, a relação entre as consciências individuais e a consciência coletiva vai produzir o que o Durkheim chama de solidariedade social. A solidariedade social, ela pode apresentar-se na sua forma mecânica ou na sua forma orgânica. A solidariedade mecânica, que é essa aqui, solidariedade social mecânica, ela ocorre quando a consciência coletiva ela é mais intensa, ela é maior do que a consciência individual. A consciência individual ela é menor, ou seja, ela tem menor intensidade do que a consciência coletiva, que tem mais intensidade. O que significa dizer que os indivíduos aderem com intensidade à consciência coletiva, que são os princípios, valores, normas, modos de agir definidos pela sociedade. No caso da solidariedade orgânica, solidariedade social do tipo orgânica, nós vamos ter que a consciência coletiva tem menor intensidade, e a consciência individual ela tem mais intensidade. Então, aqui nós temos uma situação em que entre os indivíduos se estabelece uma relação de interdependência, uma relação de solidariedade, de divisão de tarefas, tendo como orientação, como moldura, como limite a consciência coletiva. Se a solidariedade social ela produz coesão, que é esse o ponto, né, que o Durkheim quer chegar, nós estamos diante de uma sociedade no seu estado normal, porque a sociedade no estado normal ela é integrada, ela é coesa, ela é harmônica. Se a solidariedade social produz anomia, ou seja, se ela não é capaz de produzir coesão, ela vai produzir anomia, que é aquele desregramento, aquele afrouxamento. E então, segundo Durkheim, a sociedade, nesse caso, ela apresenta-se de forma patológica, patológico de doença, é uma sociedade doente, precisa ser tratada. E segundo Durkheim, a divisão do trabalho ela é benéfica à sociedade porque ela produz solidariedade social. Ela cria um outro tipo de solidariedade social, que nesse caso é a solidariedade orgânica. Além dos textos já indicados para leitura e acompanhamento da disciplina, que é o livro organizado pela Maria Lígia Barbosa, que está disponível na nossa biblioteca virtual, e também o livro Introdução à Sociologia, também disponível na nossa biblioteca virtual. Outros dois livros também serviram como referência, são livros que temos na nossa biblioteca. Capitalismo e Teoria Social Moderna, e Um Toque de Clássico, corrigindo, são livros impressos que nós não temos na nossa biblioteca. Com isso, termino a aula de hoje. Havendo dúvidas, vocês podem se manifestar no fórum de dúvidas. Obrigada.